Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo mais uma vez no canal. E hoje eu vou estar explicando para vocês como que a gente usa as nossas linhas guias no Photoshop, para que usá-las e como usar ela corretamente no Instagram para feed, né, para postagem de fotos no feed e para postagem aí no Instagram nos stories, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente criar umas linhas guias, a gente tem várias formas aqui de estar fazendo isso. Uma das formas mais fácil e básica é estar puxando elas das réguas. Aqui no nosso lado esquerdo, a gente tem uma régua, e em cima a gente tem uma outra régua, certo? Se eu vir aqui e clicar nessa régua e puxar, eu tenho uma linha guia. Em cima é a mesma coisa, se eu puxar, eu vou ter uma outra linha guia. Para mim tirar, só basta clicar na linha e puxar ela para a régua de novo, para dentro da régua. Aí ela já sai do nosso projeto. Beleza? Essa é uma das formas. Caso não tiver aparecendo essas réguas para vocês, é só você pegar e clicar no seu teclado aí, Ctrl R. Aqui ela sumiu, Ctrl R, ela aparece. Beleza? Essa é uma das formas, né? Puxando aqui você consegue ter as suas linhas. E para remover, é só puxar de volta para a reta, beleza? Outra opção para estar colocando as suas guias aqui no seu projeto é vir visualizar. Aqui vou ter uma nova guia. Posso vir aqui e colocar uma guia. Aqui já é mais simples de você colocar. Aqui eu coloco por pixels. Por exemplo, se eu quiser vir aqui e colocar a 100 pixels na vertical, ele vai aparecer para mim uma linha a 100 pixels a partir do meu flyer aqui na vertical, beleza? E também, se eu quiser vir aqui e colocar nova guia na posição horizontal 100, vai aparecer uma guia na parte horizontal a partir do flyer com 100 pixels, beleza? É assim que a gente coloca aí da segunda forma. Agora vamos colocar na terceira forma, que é colocando um novo layout de guias, que é o que eu mais uso e é o que mais pessoal usa, certo? Esse novo layout de guias aqui, você já consegue colocar ela de várias formas sem precisar ter muito trabalho. Por exemplo, vou começar aqui pelas colunas. As colunas eu tenho aqui, eu posso colocar a quantidade de espaçamento que vai ter aqui na minha criação, né, no meu projeto. Por exemplo, que eu coloquei número 2, que é uma quantidade de espaço 1, espaço 2, com uma matriz, né, com uma margem de 20 pixels. Se eu quiser vir aqui aumentar para 100, ele vai aumentar os pixels aqui. Se eu quiser colocar 500, ele vai aumentar os pixels aqui também, entendeu? Geralmente eu não uso isso daqui, certo? Se eu colocar e deixar só 2, ele vai dividir o meu flyer aqui em 2. Se eu colocar em 3, ele vai dividir o meu flyer aqui em 3. E se eu colocar em 4, ele vai dividir o meu flyer aqui em 4. Aqui, e um bugzinho. Corrigir aqui. Bom, se eu colocar aqui em 4, ele vai dividir em 4 partes o meu flyer. 1, 2, 3, 4. E assim, em linhas também, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui é a margenzinha que fica ali no meio das linhas. Se eu colocar 100, ele vai aumentar. Se eu colocar 1200, ele vai aumentar e assim sucessivamente. E aqui é a mesma coisa. Se eu colocar 3, ele vai aumentar. A quantidade de espaço também é 1, 2, 3. Se eu colocar 4, ele vai aumentar 1, 2, 3, 4, certo? Então, dessa forma, você consegue colocar aqui as linhas nas suas colunas, beleza? Temos também a opção margem, que a margem basicamente é a margem da sua folha, certo? Essas linhas que vão ficar na lateral. Se eu colocar aqui em cima, em 100, ele vai colocar uma margem de 100. Se eu colocar à esquerda em 100, mesma coisa. Embaixo 100, mesma coisa. Em direita 100 também. Para que servem essas margens? Essas margens servem para nos guiar e informar que a gente deve fazer o nosso projeto, a nossa arte,
dentro desse quadrado da margem, entendeu? Então eu vou colocar sempre dentro dessa margem. E não tem uma margem específica, certo? Você pode colocar aqui a quantidade que você quiser e a quantidade que você achar necessária. Geralmente o pessoal aqui usa mais para impressão. Por exemplo, se a folha aqui é uma folha A4, eles aumentam um pouco aqui a folha, deixam o projeto um pouco maior e colocam uma margem. Por que isso? Porque o seu projeto para impressão ele tem um corte. Então, toda vez que ele foi impresso e for cortado, ele tem que ter um espaçamento, né? Que esse espaçamento ele vai passar um corte aqui, ele vai cortar a sua linha corretamente. Então você precisa ter uma margem para você colocar o seu desenho dentro da margem, para quando passar o corte aqui da máquina, passar o corte, ela não cortar nada do seu projeto, nem letras, nem os seus elementos que você colocou, nem nada. Então vai ser uma margem de segurança basicamente, beleza? Vamos lá. Basicamente, para margem é isso que você vai usar suas linhas guias. Agora eu vou te explicar como que você utiliza no seu projeto como um todo, certo? Então vamos lá. Observamos aqui que o nosso projeto aqui, esse flyer aqui, né? Vamos lá, essa arte, ele tá todo alinhadinho. Você pode ver que as letras estão tudo bonitinha, tá tudo alinhadinho, tá tudo bonitinho. Não tem nenhuma letra tipo uma para cá, outra para lá, um flyer para cá, um elemento para lá, quer dizer, não tá nada bagunçado, tá tudo tipo certinho. Como que ele fez isso? Usando as linhas guias. Um exemplo que eu vou passar para vocês aqui. Tá vendo esses elementos? Olha como eles estão alinhados. Como que se você for aqui pelo olho, você não consegue fazer esse alinhamento legal. Você pode até conseguir, mano, vai ficar uma coisa bem profissional. Então ele usa as linhas guias para deixar alinhado o seu projeto, tá vendo? Tá alinhado aqui, ele começou um alinhamento desde lá de baixo, ele alinhou esses, ele alinhou esse elemento, alinhou essas letras, né? Esse textinho, alinhou essas outras letras aqui também, junto com essa linha, e o logo, a logomarca da empresa, ele também deixou alinhado com essa linha, certo? Isso que aconteceu. Agora vamos observar uma outra coisa. Se eu colocar na outra parte do elemento aqui, ó, desses elementos, podemos observar que aqui o elemento está do mesmo tamanho dos restantes. Se a gente subir lá em cima também, a gente vê que aqui passou um pouco, mas se eu quiser aqui deixar ele no tamanho para ficar legal, eu venho aqui e diminuo nas linhas. Eu consigo deixar ele alinhado com tudo, entendeu? Aí ele fica alinhadinho, certo? Então, essas linhas guias servem para isso. Vamos observar outras partes que estão alinhadas e que a linha guia ajudou nesse projeto. Um outro exemplo é esses textos aqui. Você pode colocar no texto esse texto, você pode colocar nesse texto, você pode colocar no final do texto aqui, que você vai observar, estão tudo alinhado e ele alinhou usando as linhas guias, tá vendo? Ele deixou um espaçamento no meio, ele deixou um espaçamento nas laterais conforme tá na outra lateral, e ele começou a alinhar aqui o seu texto junto com a linha, então ele colocou dentro desse quadrado aqui. Podemos ir um pouco além também. Tá vendo que ele usou aqui, ó, para alinhar junto com o elemento, para alinhar junto com o título aqui, ó, do seu negócio. Vamos ver a parte de baixo, ó, também é alinhado, tá vendo? Tá vendo que o K ele tá quase batendo aqui, o I, ó, tá vendo? Embaixo também, certo? Então é basicamente para isso daí, ó. E ele usou aqui também, ó, para deixar esses espaçamentos, ó. Tá vendo que os espaçamentos estão quase iguais? Estão tudo organizado e tudo bonitinho. É isso daí, certo? É basicamente para isso que a gente usa as linhas guias, para deixar o nosso projeto organizado e bonito, entendeu? Vamos no outro exemplo aqui também, ó. Observamos aqui esses elementos, vamos ver se os elementos estão alinhados. Ó, alinhado, tá vendo? Esse está alinhado com esse e com esse aqui também, certo? Vamos ver se as letras que ele colocou, que as informações estão alinhadas, ó.
Pode ver que também estão alinhados, estão tudo dentro da linha guia, tá vendo? Os três. Então, é para isso que a gente usa as nossas linhas guias. Para alinhar nossos textos e deixar organizado as nossas artes, beleza? Então vamos passar para a próxima aqui, que eu vou explicar para vocês como que a gente usa no nosso Instagram. Aqui eu estou trazendo um exemplo de uma foto que você vai postar no feed do seu Instagram. Quando você posta uma foto do feed do seu Instagram, ele vai uma foto de 1080. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 1080 pixels por 1350 pixels de altura. Aqui, deixa eu alinhar. 1350, certo? Quando você clica lá na sua foto no Instagram e ele amplia, ele vai para 1080 para 1350 pixels. Beleza? Então essas são as medidas das fotos do seu Instagram. Só que nós temos uma sacada aqui, que é muito importante para nós que vai desenvolver fotos aí, né? Vai desenvolver artes aí para o Instagram, né? Social media aí no caso. Para a gente que faz isso, a gente precisa observar uma coisa. Quando a gente entra lá no nosso Instagram, a gente tem várias fotinhas ali que no nosso perfil, né? Todas as fotos que você posta ficam uma do lado da outra e uma embaixo da outra ali a cada 3 fotos, entendeu? Essas fotos, elas estão numa resolução de 1080 por 1080. Quando você clica em qualquer foto ali e ela amplia, ela fica numa resolução de 1080 por 1350, a mesma foto, certo? Então o que acontece? Quando a gente faz essas artes aí, a gente precisa identificar onde que está aqui o espaçamento de 1080 dentro do 1350. Como que a gente faz isso? Com as nossas linhas guias. Para a gente fazer isso, a gente vai lá em visualizar, vamos em novo layout de guia, entendeu? Vamos apagar essas margens e agora a gente vai colocar as nossas linhas na parte de cima, certo? Aqui eu coloquei 2, né? Se deixa 2 mesmo, que vai ser uma embaixo e uma em cima. E nesse espaçamento aqui, você vai colocar o valor de 1080. Olha o que vai acontecer. Ele vai nos informar na onde que está o limite de 1080 por 1080. Então o que acontece? Ctrl J, vou dar um Ctrl J aqui. Tudo que está acima dessa linha de 1080 vai aparecer ampliada. Quando ampliar, né? Vai aparecer tudo que tiver acima dessa linha e abaixo dessa linha, só vai aparecer quando você clicar na foto e ela ampliar para 1350, certo? Quando tiver lá no feed, lá no seu perfil, quando você tiver lá no seu perfil, ela só vai aparecer aqui quando ampliar, beleza? Tá. Tudo que tiver dentro dos 1080 aqui, daqui para cá e daqui para cá, ela vai aparecer no seu perfil, naquelas fotinhas, naqueles quadradinhos, certo? Quando você clicar nela, ela vai aparecer a foto como todo no 1080 por 1350. Então quando tiver ampliado, ela vai aparecer essas partes de cima e a parte de baixo. Quando tiver no seu perfil, quando você só estiver vendo aquelas fotinhas, vai aparecer só 1080 1080, vai aparecer tudo que está dentro do quadrado de 1080. Então o que acontece? Se eu fizer uma arte que tiver um rapaz, né, um homem, e tiver acima do 1080, no nosso quadradinho lá no nosso perfil, ele vai aparecer da testa aqui para baixo e da mão para baixo, entendeu? Então eu não quero que isso aconteça, eu quero que fique legal, eu quero que tipo fica aparecendo o corpo da pessoa toda. Então eu vou pegar, vou colocar ele dentro do 1080 por 1080, entendeu?
Ah, eu quero colocar uma informação aqui que fica no perfil. Tipo, venha conferir, um exemplo. Venha conferir, certo? Se eu deixar ele dentro do 1080, se eu deixar aqui dentro do quadrado de 1080 por 1080, ele vai aparecer no perfil. Se eu deixar ele fora do 1080, ele vai aparecer fora do meu perfil, certo? Então, basicamente, as linhas guias aí para o Instagram servem tanto para você alinhar nas suas artes os seus elementos e os seus textos, e tanto para te auxiliar aí na onde que vai ficar os elementos no perfil e os elementos no quando tiver ampliado, certo? Para isso que serve. Agora vamos aqui para os stories, beleza? Os stories e reels. O tamanho deles são de 1920 de altura. Ctrl P. 1920 de altura por 1080 de largura, certo? Então esse é o tamanho de foto para o tamanho da arte para os stories do Instagram, certo? Aqui eu posso fazer também, aqui eu quero tipo que seja, eu quero colocar aqui uma margem aqui para me auxiliar no 1350 no 1350. Então aqui você pode ver que, ó, colocando o novo layout de guias, ele já está marcado aqui 1080. Então tudo que eu colocar dentro desse quadrado, ele vai estar numa resolução, né, de 1080. Se eu colocar aqui 1350, ele vai ficar numa resolução de 1350, certo? É para isso que serve as nossas linhas guias aí dentro do Instagram, para nos auxiliar aí, certo? A criar as nossas artes aí corretamente e ajudar a melhorar os nossos criativos aí, as nossas artes, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado aí de alguma forma, e se te ajudou, se inscreva no canal, dá aquela curtida, e se quiser tirar todas as suas dúvidas aí, só deixar no comentário que eu vou responder todo mundo, beleza? Muito obrigado aí e até a próxima.